Olá, boa tarde. Este é o MAC Entrevista, um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou Israel Filho. Eu sou o Pedro Gambassi. Toda semana conversamos com um convidado especial sobre um tema do momento. Em tempos de pandemia de coronavírus, esquecemos que temos que tomar cuidado com outras doenças e, por isso, nessa semana começaremos uma série de episódios sobre a luta para evitar uma pandemia. No episódio de hoje, falaremos sobre a malária. Em 2019, o Brasil reportou mais de 153 mil casos com transmissão dentro do país. Já em 2020, tivemos uma queda de 15% nos casos, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E quem conversa conosco sobre este tema é a bióloga Letícia Segatti Bride, doutora em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Pedro. Letícia, a malária não é uma doença causada por um vírus como a Covid-19, e sim por um protozoário. Qual é a diferença entre um vírus e um protozoário? Isso mesmo, é causada por um protozoário, ele é do gênero Plasmodium, e a diferença entre os dois é assim, há até uma discussão entre cientistas e pesquisadores sobre se vírus realmente é um organismo vivo, uma vez que ele não tem um metabolismo próprio, não tem unidades básicas de uma célula, somente ali um material genético, que pode ser DNA ou RNA, e uma camada proteica revestindo esse material genético. Já o protozoário não, é um ser unicelular, ele tem um material genético revestido por um núcleo, então a diferença basicamente é essa. E qual a gravidade e os riscos da malária? A malária pode ser muito grave, uma vez que ela ela já tem medicamentos, né? Então ela tem um tratamento, e quando não há esse tratamento, pode até levar à morte, porque os protozoários entram pela corrente sanguínea e vão diretamente para o fígado e pode comprometer outros órgãos. É uma doença febril aguda, e pode causar até hemorragia interna, dependendo se é uma criança, se é uma gestante, mas o lado bom é que temos esse tratamento, são tratamentos oferecidos pelo SUS, então de fácil acesso para a população. Segundo os dados do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, houve uma diminuição de 13% dos casos de malária entre 2019 e 2020. Qual é a provável causa dessa queda nos números? Depende um pouco da região na qual esses casos diminuíram, né? Se a gente pensar que o anofelino, que é o mosquito que é o vetor da malária, então o anofelino ele é de uma região mais envolvendo florestas, ele é diferente do Aedes aegypti que causa a dengue, uma vez que o Aedes ele é de regiões urbanas. O anófeles é diferente nesse costume, ele é mais de regiões tropicais e associado a regiões de mata. Então, pode ser algumas regiões que têm um pouco menos de desmatamento, ou associado a combates da prefeitura de algumas cidades que usam aí nebulização, né? Então, tem também o incentivo para a população se cuidar. São 2 horas e 16 minutos. Estamos com a doutora em genética Letícia Segatti Bride. E, Letícia, você também tem experiência na área de genes de resposta imune, né? E mesmo sendo uma doença relativamente antiga, a malária ainda não tem uma vacina própria. Se observarmos o desenvolvimento da imunizante contra a Covid-19, por exemplo, foi muito mais rápido e em tempo recorde. Por que ainda não temos uma vacina para a malária? E se ser um protozoário pode ser um problema? Eu acho que tudo depende do investimento. Durante o meu doutorado, que eu fiz lá no INPA, em Manaus, nós sofremos um pouco em ter esse investimento para pesquisas mesmo, né? Sofremos muito de falta desse investimento. O que nós temos até agora é o sequenciamento do genoma desse anofelino, que é o Anopheles darlingi, que é o principal vetor na região norte,
Nosso grupo de pesquisa sequenciou o genoma, conhecemos alguns genes, inclusive o de resposta imune, e nós temos algum tipo já de mapeamento, que a gente chama de hibridização in situ, que é quando a gente utiliza o mapeamento de certos genes para entender em que cromossomo está, em que posição está. Então, os nossos passos são um pouco lentos, porque não é uma pesquisa barata, né? Envolve muitos reagentes, envolve grupos de pesquisa, todo o maquinário, então a gente meio que consegue andar em passos lentos. O que as prefeituras e o Ministério da Saúde investe bastante em controle, em medidas preventivas para as populações, principalmente as ribeirinhas, que sofrem mais porque elas estão mais expostas e mais próximas à região de floresta, principalmente ali em torno de Manaus, que é onde eu tive essa realidade, né, que eu pude acompanhar mesmo. E, assim, ao meu ponto de vista, o que falta é um pouco mais de investimento e financiamento. Bom, para finalizar, segundo um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a cada quilômetro desmatado na floresta amazônica, 6 novos casos de malária surgem. Qual é a relação entre o desmatamento e essa doença? Basicamente porque a gente está entrando no ambiente em que o mosquito vive, né? Então, como eu disse, como ele é silvestre, então ele vive nessas regiões de matas. Quanto mais desmatarmos, mais invadimos a região onde o mosquito vive. E não só também o desmatamento. Há um sério problema, por exemplo, em Roraima, com áreas de garimpo. Então, onde os garimpeiros invadem, desmatam a floresta, e a maior chance de contato com os vetores é muito maior, porque eles saem da floresta e vão procurar alimento, né? Letícia Segade Bride, bióloga e doutora em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva pelo INPA. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada Pedro, obrigada Israel, estou à disposição para novas conversas. Muito obrigado, Letícia. O programa MAC Entrevista, produzido e apresentado por Israel Filho e Pedro Gambassi, termina aqui. Voltamos na próxima semana com mais um episódio da série A Luta para Evitar uma Epidemia. No próximo episódio falaremos sobre a dengue. Até lá. Até a próxima.